Buenas, galera, empreendedores, criativos, curiosos e você, que nem sabe como veio parar nesse podcast. Eu sou o Robert Júnior Gama e bora conversar? Sentir a perda de alguém não é novidade para ninguém. Vivemos esperando a morte e muitas vezes morremos sem saber viver. O que a gente aprende é que o luto é uma tristeza só, mas a verdade é que nem é só isso. Então, tire o só, deixe a tristeza e acrescente um punhado de coisas. O luto não é uma linha reta. Hoje quem está aqui para conversar comigo sobre o luto é o filho da Alice, pai da Nina, marido da Fê, o @Guilherme Alfi. Relações públicas, empreendedor e autor do livro Conversas Acolhedoras. Alfi, como vai essa vida boa? Olá, Júnior, prazer estar aqui conversando contigo, cara. Obrigado pelo convite. E apesar da dor, apesar do luto, apesar da tristeza, a vida é boa, cara. Continuo acreditando nisso. Essa é uma frase que a minha mãe adorava dizer, né? Ela sempre dizia quando encontrava alguém. Com certeza, se ela te encontrasse, ela ia dizer: e aí, Júnior, como vai essa vida boa? E eu acho que, como eu disse, apesar de todos os pesares, a vida... É meio clichê isso, mas a vida é um presente, né, cara? E a gente tem que agradecer de estar aqui, tem que viver mesmo com as dores, mesmo muitas vezes destruído por dentro, a gente tem que dar um jeito de continuar indo. Não é sobre negar a dor, né? É sobre seguir mesmo com a dor, porque seguir é necessário. Sim. Só para contextualizar, o Alfi, metade do ano passado, ele perdeu a mãe pro Covid. E aí esse processo todo, saiu o livro, né? O livro, o Conversas Acolhedoras, foi fruto, infelizmente, dessa situação toda. E eu, com a perda do meu pai, final do ano passado, metade do ano passado também, a gente acabou, como a gente falou antes, se conectando pela dor. A gente já tinha feito uma gravação no Revoadas, e aí, enfim, através disso eu comecei a seguir o Alf e a gente acabou se conectando, infelizmente, por essa dor também. E a conversa de hoje é sobre isso, é sobre esses processos do luto. E o luto é um processo, né? Ele é um processo, e é interessante porque ele é um processo individual. Sim. E não linear, né? E não linear. Até era para ser era algo assim o nome do livro, né? O luto não é uma linha reta. Essa história é muito interessante porque eu realizei um sonho de fazer que nem nos filmes Parem as Máquinas. E tava na gráfica para impressão. E eu resolvi mudar o nome do livro na última hora. O nome do livro era Conversas Acolhedoras, o luto não é uma linha reta, que é algo que eu venho aprendendo a duras penas aí nesse quase um ano e meio que a mãe faleceu, porque eu achava, né, eu já tinha passado por perdas, principalmente quando eu era criança, perdi minha avó, perdi tios, mas foi a primeira perda do que eu chamo de família primária, né? Então, e aí o nome do livro ia ser O Luto Não É Uma Linha Reta, porque foi um processo de descoberta, né, disso, assim. Eu comentei que eu já tinha perdido tios, tias, pessoas que eu gostava, minha avó, quando eu tinha 13 anos, tal, mas tão próximo quanto mãe, né, assim, foi a primeira grande perda que eu tive. E aí eu fui vendo que eu achava que o luto era só tristeza, era só coisa ruim, mas não é. Ele também é saudade, ele também é amor, ele também é carinho, né? Ele também é raiva, ele também é incompreensão. E aí eu comecei a falar sobre isso, né? Que o luto não era uma linha reta, e comecei a ver que a gente também não fica todo o tempo triste. Porque tinha dias, e tem dias ainda, que me bate uma tristeza muito grande de manhã, mas de tarde eu tô bem. Tinha semanas que eu tava bem na segunda e na terça, na quarta e na quinta eu tava mal. Não tem uma lógica, não tem uma regra, não tem uma lei. Como você falou, é de cada um. Né? Uhum.
E esse texto que você leu no começo, na abertura do episódio, foi um texto que eu escrevi junto com meu amigo Marco Aurélio, jornalista, gaúcho também, mas que mora aqui em São Paulo. A gente escreveu esse texto juntos. E a gente fez um vídeo dele, que eu larguei no dia 2 de novembro do ano passado, dia de finados, em homenagem à minha mãe. E eu mandei esse vídeo para um outro amigo meu assistir antes de eu publicar. E ele falou assim, me mandou um áudio: cara, o vídeo tá muito fera. Era um elogio. O vídeo tá muito fera. Ele falou: cara, você é tipo o embaixador do luto agora. Porra, Netflix tem que te contratar. Eu falei: irmão, não é o que eu quero da minha vida, não quero ser o embaixador do luto. E nesse dia eu meio que me dei conta, né? E aí eu troquei o nome do livro para A Vida Não É Uma Linha Reta, porque eu quero falar da vida, né? O luto faz parte da vida, né? A gente fala muito pouco da morte, e a gente se conecta muito pouco com algo que é a coisa mais comum entre todos os seres humanos. Todo mundo vai perder alguém, todo mundo vai ser perdido, né? Em algum momento. E é um tabu muito grande a gente falar disso. O que acontece é que a gente fala tão pouco que quando acontece ninguém sabe muito bem como lidar. E não que seja mais fácil, mais difícil e tal, mas, cara, acho que tem formas da gente estar um pouco mais preparado, um pouco mais ambientado para enfrentar, porque a gente vai enfrentar essa dor. Tem vários filmes que contam que o cara chegou lá em estágio terminal, ele percebeu que a vida dele é finita, e aí ele começa a se sentir mais vivo. Parece que quando a gente começa, acho que o falar do luto, falar da morte, é muito mais sobre falar da vida, realmente. É bem isso aí mesmo, a gente começa a entender, a gente começa a dar valor para outras coisas, a gente começa a perceber diferente, e que nem tu falou que o processo do luto é de cada um. Eu no momento que perdi meu pai, enfim, a estabilidade da casa vai toda por água abaixo. Então, além de tudo, a gente tem que reconstruir nossos hábitos, tem que reconstruir tudo que acontece, a gente tem que reconstruir. Assim, tua mãe, pelo que eu percebo ali, ela tinha ela segurava o emocional de todo mundo, né? Sim. Eu acho que é um pouco daqueles superpoderes de mãe que a gente fala, né? Sim. Que elas têm, assim, mas a minha mãe é uma pessoa muito especial, porque ela... E engraçado, porque acho que a gente... Né, eu me sinto muito tranquilo, assim, porque tem duas coisas. Eu reconheci muito ela em vida, muito, muito. E outra coisa, eu aproveitei muito a minha mãe. Muito, demais. De novo, frases, né? Falar sobre isso é recheado de clichê, mas, assim, você que tá ouvindo esse episódio, cara, aproveite sua mãe, aproveite seu pai, aproveita. Com os defeitos, com os problemas que a gente tem nas famílias. Não era uma relação perfeita com a minha mãe também, não tem. Mas isso é uma dor que não dói. Porque enquanto ela esteve aqui, eu aproveitei muito com ela. Muito. Assim, a gente era muito amigo. A minha mãe sempre foi... Ela tinha capacidade... Eu moro em São Paulo, eu sou gaúcho, mas moro em São Paulo já há muitos anos. E minha mãe tinha uma capacidade de ser presente mesmo de longe. E isso é uma habilidade sensacional. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E ela tinha muito isso, assim. Então, ela era esse eixo muito importante para a gente. E que, quando a pessoa se vai, as coisas, elas, por mais que num determinado... comece até de forma difícil, mas as coisas vão se recolocando na família, na vida, né? Aqueles espaços, eles vão tendo que ser ocupados de alguma forma, né? Mesmo que não seja fácil. Sim. O meu pai, ele tinha a questão organizacional. Ele era por si só, profissionalmente falando, muito centralizador, e ele acabava trazendo isso para a família. Então ele resolvia tudo ele que resolvia. Então, faz 1 ano e pouco, até hoje a gente tem coisas aqui que olha para coisa ali, foi resolvida por ele, sabe? Oi? Como é o nome dele? Gama também, né? Eu sou Júnior. Seu Gama. E aí, assim, tem gambiarra que a gente olha em casa hoje que foi ele que fez. Sim. Então, deixa as marcas. E aí, para
para mim, essa questão, primeiro, o impacto maior foi como cuidar da minha mãe. Sim. Como, pô, eu tenho que sentir minha dor, eu senti minha dor, sofri a perda dele, sofro até hoje, obviamente, mas parece que a minha preocupação principal era, tá, ele foi, quem ficou? Vamos cuidar de quem ficou, eu não posso fazer nada por ele. Perfeito. Ele foi, né? Então, esse primeiro impacto, esse primeiro momento, eu consegui superar muito mais olhando por esse lado de vamos cuidar de quem ficou. E aí o processo com a psicóloga me ajudou muito, porque uma das coisas que ela embutiu na minha mente é foca no presente e foca no que você tem. Traz para a realidade, traz para a razão e foca no que você tem, né? E aí eu acabei focando muito nisso em, cara, como que eu vou cuidar da minha mãe? Como que eu vou fazer o impacto para ela ser menor? E aí essa coisa de, ok, puxa para mim e eu sou super-herói, eu consigo cuidar disso, uma hora espana. Sim. E quando tu fala que o luto... São parentes que nem o avião, né? Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar nos outros. Se a gente não cuidar da gente mesmo, não dá para cuidar dos outros. E eu deixei para cuidar de mim quando espanei. Alguns meses depois, eu vinha com um quadro, desde o começo do ano, eu vinha com um quadro bem forte de ansiedade e crises de pânico. E aí depois que meu pai partiu, eu dei uma estabilizada porque eu comecei a focar muito mais na minha mãe, né? Mas aí chegou no momento que espanou de novo. Parece que tudo que estava acumulado, tudo que estava represado, soltou, né? E aí, de novo, repensa, inicia todo o processo, aí vem toda a dor do luto de novo, que eu tentei fazer isso de uma forma mais silenciosa possível, para não respingar nela, e consegui, acho que daí nessa segunda etapa deu certo. E aí a gente volta para aquela frase inicial, o luto é um processo de cada um, né? Cada um entende, porque acho que as situações de cada um é diferente. Tu sabe que eu tive ano passado o pior ano da minha vida, né? Sem dúvida nenhuma, assim, né? Em março, dia 21 de março, e eu achei que eu ali pelo meio do ano, achei que eu já estava bem e tal, e fui ladeira abaixo, assim, né? Fui diagnosticado com depressão, psiquiatra, né? Ainda hoje tomo medicamento, e não escondi, eu me permiti sofrer, aceitei os sentimentos. E aí teve duas coisas que eu acho que é legal compartilhar, assim. A primeira delas, que teve um determinado momento que eu mesmo me perguntei, será que eu já não estou exagerando? Porque, meu amigo perdeu o pai lá e ele 2 meses depois já estava bem. A fulana perdeu a mãe e já tá não sei o quê. Mas, isso eu fui vendo que não importa. Não é que não importa os outros, é que pra gente, né, o nosso tempo, né, o nosso contexto, ele é muito individual. Mas, ao mesmo tempo, eu também cheguei num ponto, cara, que eu queria sair dessa. E isso para mim foi fundamental, foi querer dar essa volta por cima. E eu li um livro que se chama Plano B. Esse livro é animal, ele fala da história de uma mulher que perdeu o marido, tá? Completamente do nada. Se for fazer uma viagem, ela perdeu o marido. O cara teve um ataque de coração, se chama Plano B, que tem um subtítulo: Como encarar as adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade. Tá? É da Sheryl Sandberg. E aí, cara, ela começa a contar. Imagina, ela foi viajar no final de semana com o marido e o cara morreu. Do nada. Ela voltou pra casa com 2 filhos e o cara não tava mais. Você voltou sem o cara. Tipo assim, é bizarro. O cara é super saudável. E dela fala que quando uma tragédia acontece na nossa vida, e a morte do seu pai é uma tragédia, a morte dela é uma tragédia. A morte em si é uma tragédia. Salvo exceções de fim de vida, né? Quando você tem lá 90 e tantos, que daí completou o ciclo, dói,
Mas não é uma tragédia, é um ciclo natural. Tirando o ciclo natural, ela falou um negócio muito interessante, que você não consegue sair da tragédia se você não fizer muita força. Então não adianta, isso ela fala no livro, isso me pegou muito, ficar em casa esperando passar. Você até pode ficar em casa, mas você tem que fazer coisas para sair dessa. O quê? Bom, não sei, aí não sou uma da área da saúde. Aí o luto é um processo de cada um. De cada um, e aí eu acho que um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta vai poder dizer, né? Mas eu lembro que quando eu li isso, eu falei assim, cara, eu quero sair dessa. Eu quero vencer. Eu quero vencer a depressão. Eu quero, né? E o meu processo de luto, ele foi um processo muito, muito maluco, porque eu sou pai de primeira viagem, né? A gente já estava conversando aqui até que horas que eu podia gravar, e eu só tenho um horário que é inegociável, que é o horário da minha filha, e a Nina, ela tinha 6 meses quando a minha mãe faleceu. Um pouquinho não, 9, um pouco mais. E todo o ano passado foi aquele ano que ela começou a andar, que ela começou a dizer as primeiras palavras, que ela começou a interagir. Então, ao mesmo tempo que eu tava lá, morto por dentro, né, arrasado por dentro, assim, quebrado por dentro, eu tava radiante por ter ela ali, por estar vivendo a experiência paterna, por estar, né, acordando todos os dias, tendo ela para brincar, para cuidar, e eu sempre faço uma figura de linguagem que, em muitos dos momentos de aflição no ano passado, eu me sentia como se eu estivesse num oceano, e a minha única vontade era afundar, era tipo, me afoga, foda-se. Só que aí eu lembrava que a Nina não sabe nadar ainda. Então, se eu me afogar, ela vai se afogar também. Então, eu preciso cuidar dela. Então, eu preciso estar bem. Né? Então, depois de ler essa frase nesse livro da Sheryl, cara, foi a partir daí que eu comecei a, tipo, porra, eu vou vencer. Meu irmão fala um negócio muito, muito legal que meu irmão, né, e é engraçado, eu tenho um irmão e uma irmã, e como a gente reagiu diferente, né, no processo, assim. Uma coisa que o meu irmão tem feito é coisas que a minha mãe faria. Direto ele faz coisas que a minha mãe faria. Então, ele mora em Porto Alegre, se ele tá triste, num sábado ele pega e vai num café, vai num teatro, vai num restaurante que a minha mãe iria. Sabe? Porque ele fala tudo que ela mais quer, né, eu acho que isso é uma verdade muito grande, assim. Tudo que o teu pai, né, que o Gama pai quer, cara, é te ver bem. Ele quer te ver bem. Né? Isso não pode ser um peso, né? Mas isso tem que ser uma motivação também pra gente ir atrás das coisas. Eu encaro um pouco assim também, e eu vi um corte do Carpinejar um dia, e ele fala, primeiro que, e aí eu também acredito muito nisso, que, cara, é ruim demais quando lembrar da pessoa ficar triste. É uma coisa que eu falo sempre para minha mãe. Eu acho um desrespeito lembrar do meu pai e chorar. Eu acho um desrespeito ouvir uma música que ele gosta e não ficar feliz. Ir num restaurante que ele sempre ia, porque meu pai era um adorador da gastronomia. Ir num lugar que ele almoçava, lembrar e chorar porque eu lembrei dele. Não, eu quero sorrir. Toda vez que tiver qualquer ponto de relação com ele, eu quero sorrir, porque eu acho um desrespeito dele lembrar e ficar triste. Eu acho que é muito ruim a gente ter a nossa passagem aqui e quando a pessoa lembra da gente ficar triste. Não, tem que lembrar e ficar feliz. Sim. Era muito bom, então eu quero lembrar e ficar feliz. Então, um pouco dessa do teu irmão, eu preciso ficar alegre, vou fazer algo que ela fazia, porque daí vou me lembrar dela e vou ficar alegre. Eu carrego muito disso. Pode ser um olhar otimista demais, mas eu gosto sempre de buscar essa questão da lembrança e da relação boa, porque a gente precisa dessa dopamina no corpo. Então, eu quero continuar lembrando dele por muito tempo. Sim. E se cada vez que eu lembrar dele me remeter à alegria, eu vou querer continuar lembrando cada vez mais. Perfeito. Vira um ciclo do bem, né, cara? E de novo, acho que tem eu gosto muito de citar isso também, que às vezes, o Alfa e o Gama estão lá fazendo uma positividade tóxica. Não é isso. Não é. Porra, já é ruim pra caralho, já é uma merda, velho.
Sabe, tem a hora de chorar, tem a hora de ficar com raiva, tem a hora, e é importante a gente encarar. O meu irmão, ele é budista, e isso é uma das coisas que, aí desde muito pequeno, assim, eu leio coisas budistas, e né, aprendi algumas coisas com ele. Isso é uma das coisas que o budismo nos traz, que é viver os sentimentos, né, acolher os sentimentos, né, a meditação fala muito isso, acolher os sentimentos, mesmo os sentimentos ruins, acolher eles, entender eles, né. Bom, eu acho que isso é muito importante, mas o contrário também é verdadeiro, né? Buscar esse sorriso, porque a dor, o luto também é isso, né? O luto também é uma coisa bonita, por mais bizarra que essa frase seja, o luto também é uma coisa bonita. Sim, e é que assim, esse sentimento de negatividade, de tristeza, de dor, de choro, ele vem. A gente não precisa falar disso porque ele vem sozinho. A gente não precisa trabalhar ou forçar, porque ele vem sozinho e é doloroso, é difícil, a gente sente falta, a gente quer compartilhar os momentos, aconteceu algo fantástico, eu quero contar que aconteceu. Então, e eu não tenho mais ali, ele ali ou ela ali para poder contar, então isso já dói. Esse sentimento já vem naturalmente. O que a gente pode fazer, que é o que tu comentou ali, a gente tem que querer ser positivo, a gente tem que querer melhorar. E isso a gente tem que querer. E aí, pra gente querer, precisa ter esse trabalho. E não é fácil, né? Não, difícil. A gente vibra em energia mais baixa quando a gente está em momentos assim, e daí a gente só quer equilibrar a energia com a energia baixa, então a gente quer cada vez menos barulho, menos luz, menos Sim. pessoas. E para sair dessa vibração é muito difícil, é muito complexo. Tem que querer muito, é um esforço absurdo. Comentasse de psiquiatra, psicólogo, eu também já... Bom, a minha psicóloga e minha companheira semanal, né? Não consigo largar. E eu precisei também de medicamento, eu precisei também de tratamento para poder mudar isso. É muito difícil. Então... a gente não está nessa positividade tóxica, né? Embora possa parecer, e eu tenho pessoas próximas a mim que pensam que eu não senti a dor pela forma como eu transpareço lidar. Mas existem dois mundos. Eu penso que isso que a gente coloca para fora é uma coisa, o que está dentro é outra. Perfeito. E, cara, é difícil. Não tem como não, né? Não tem, cara. É muito complexo, assim. E eu acho que talvez o maior erro que a gente possa cometer é subestimar tudo que o luto vai fazer na gente. Sabe quando toma não sei como é que se... Acho que não sei o nome técnico para tomar um caldinho, um caldo no mar, assim. Sim. Quando vem a onda, lembra do... Sabe? Cara, a onda termina. Termina. Quando você tá no meio ali, parece que não vai terminar. Mas termina. Aí, uns vão chegar na areia todos escalavrados, né? Uns vão se afogar, né? Uns vão voltar para dentro da área, vão tentar sair, vão tomar onda. Mas assim, você falou de finitude ali da vida, né? Eu não lembro qual foi o livro que eu tô lendo pra caralho, assim, e aprendido muito e refletido muito, assim. E tem um livro que fala sobre a impermanência, né? Quando a gente entende que, tirando a vida, tudo é impermanente, tudo, nada continua do mesmo jeito, Uhum. Cara, é um papo meio filosófico, mas quando você começa a linkar isso, é muito foda. Não Sim. vai... Eu sei que no dia, vou falar uma coisa bem... uma merda, tá? O dia do enterro é o pior dia que tem. Uhum. O pior dia. Pra mim, o pior dia. Mas o dia do enterro termina, velho. Ele termina. Aquele dia do enterro, parecia que não ia ter fim nunca. Mas ele termina. Uhum. E você volta pra casa e parece que nunca mais vai ser a mesma coisa. E não vai ser a mesma coisa. Mas melhora. E melhorar não significa que não dói mais. Não significa que não vai ter saudade. Não significa que em algum momento... Cara, não tem noção quantas vezes, velho. Pô, a paternidade é um desafio enorme, né? Enorme, como a maternidade. Imagino. Ser pai, ser mãe é uma...
E tem horas que tudo que eu queria, velho, era falar com a minha mãe. Porque ela ia me dizer o que eu precisava ouvir. Só ela. Sabe aquele papel? Assim como meu pai diz determinadas coisas, minha mãe tinha coisa que ela. E não tem, velho. E não vai ter nunca mais. Mas deixa eu te falar um negócio que eu aprendi. Tinha momentos também que eu pensava, cara, só meu pai pode me salvar. E aí, só meu pai, porque ele ia fazer tal e tal coisa. Não, peraí. Se eu sei o que ele ia fazer, posso fazer também. Se ele me ensinou isso, eu posso fazer também. Sim. Então, quando tu fala que, pô, só tua mãe ia falar o que tu queria ouvir, tu sabia o que tu queria ouvir. Então, de alguma forma ela já falou. Sim. De alguma forma ela tá ali falando. Porque ela te ensinou isso, então ela se mantém em ti através disso. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu pensei, cara, sim, sinto a falta, mas, cara, ele tá aqui. Ele passou a vida inteira me falando isso. Ele deixou esse legado comigo. Então, eu sinto de não ter ele fazendo, eu sinto de não ouvir ele explicando, mas, cara, ele tá aqui. Ele deixou esse legado. E aí é nesses momentos que eu sorrio e faço o que ele faria feliz. Perfeito. Porque ele me deixou. E tu falou que as coisas não mudam. Eu até comentei já em outros episódios que uma das coisas que me motivou a fazer esse podcast nesse formato foi uma das séries da Netflix, o The Midnight Gospel, que é bem interessante, tem bastante conversa, e o último episódio culmina com ele conversando com a mãe dele. E aí tem um momento que ela fala justamente sobre isso, porque eles estão lá numa conversa que o cara fala, tá, e parece que tem gente que se sente perdida, como se estivesse num bote preso do lado do rio. E o que a pessoa faz para sair dali? E daí a mulher fala, ela tem que entender, as pessoas têm que entender que o rio anda. E as coisas não vão continuar como estão. Elas vão sempre mudar. E não precisa ter medo de ir para o rio e fazer as mudanças. É muito mais agradável tu sair desse canto do rio onde tu acha que as coisas vão sempre continuar e vai para onde as coisas sempre mudam. Perfeito. Porque a vida muda. E a gente vai aprendendo com tudo isso. E tu falando isso me lembrou muito, e eu virei um defensor do The Midnight Gospel, tá? Eu virei um defensor desse, porque primeiro tu tem que estar aberto e preparado para poder assistir, porque é bem denso. Cara, vou até anotar aqui. E eu vou te mandar depois o link, porque existe eu falei que essa série tem várias camadas, e existe, que eles falam de ocultismo por trás, ele acaba passando várias mensagens, mas aí tu tem que ler um release antes de assistir a série de tão profundo que é, mas eu acho sensacional. E é sobre isso, é sobre mudança, e a gente tem que entender que tudo está mudando. Até tem outro trecho, o cara vai contar a série toda, né? Tem outro trecho que ele pergunta para a mãe dele, tá? E da morte, né? E aí ela fala, a gente tem que entender que tudo na vida se transforma. E o ser humano também. O ser humano também é passagem. Então é um pouco dessa questão que a gente comentou lá no começo também, quando a gente entende que tudo isso é passagem, a gente entende que a gente tem que aproveitar o máximo enquanto está aqui. E aí voltamos a falar que quando a gente fala de luta, a gente fala de vida. A gente fala que tem que viver, que tem que aproveitar. Eu estou tentando, não é um processo fácil também, mas eu estou tentando trazer isso para minha vida a cada momento. Nesse processo todo eu passei por alguns princípios de burnout, acabei não tendo um burnout feroz, e ainda não sei identificar se era burnout ou se era crise de ansiedade. Porque normalmente eu tinha crise de ansiedade que me levava para crise de pânico, então o pico era muito alto. E as últimas vezes acabei não tendo pânico. E um parênteses, né, Gama, que eu acho que as nossas perdas neste momento, eu sempre converso isso com a minha esposa, elas também têm um agravante muito grave é bom, que é ser durante a pior pandemia, ou a pandemia dos tempos modernos. Uhum. Todo mundo foi afetado por isso. Sim. Então, quer dizer, ainda tem esse ponto, né? Se a gente... Não estou dizendo que seria menos dolorido, mas talvez
de alguma forma, fosse um pouco menos complexo, porque juntou tudo, né, cara? Juntou tudo. Eu não sei como é que tava quando teu pai faleceu, mas, cara, ninguém pôde ir no enterro da minha mãe. Então, esse foi para mim foi complexo, e eu vou te contar mais ou menos como aconteceu. Eu peguei Covid. E aí fiquei isolado sozinho em casa. Sim. E meu pai vinha ali, parava o carro de ré na garagem do prédio. Eu abria o porta-mala, pegava a compra. Tchau, pai, ele olhando pelo retrovisor. Tchau, pai, fechava o porta-mala e ele seguia. E assim foi a última vez que eu vi ele. Porque ele saiu, isso acho que foi uma quarta-feira, e tá. Aí minha mãe estava meio mal também, meu pai meio mal, fizeram o exame na sexta-feira à noite veio o resultado, e aí os dois positivaram, e eu estava para sair da quarentena, mas ainda estava muito mal, respirando muito mal e tal, eu estava para sair. Meu pai, sexta-feira veio o teste, deu positivo, ele passou a noite muito mal, mas ele não queria ir para o hospital. Ele tinha medo. Sim. Até que minha mãe conseguiu convencer ele. Isso já era 5, 6 da manhã do sábado. Ele foi para o hospital, minha mãe parou o carro, os enfermeiros vieram para tirar ele, porque ele já estava com dificuldade de respirar. Minha mãe foi manobrar o carro, quando ela voltou, ele já estava no UTI. Então, eu não me despedi dele, ela também não se despediu dele. Ele passou uma semana na UTI. Daí, durante essa semana, eu vim para o apartamento da minha mãe, fiquei com ela aqui. Que, enfim, os dois estavam saindo, então já podiam ficar junto, né? Sim. E aí, no sábado à noite, ele veio falecer. E aí, que nem eu falo, foi um conjunto de fatores. Foi descoberto depois que ele estava com uma bactéria no sangue, ele tinha problema renal, ele tinha sobrepeso, ele tinha pressão, problema de pressão, então tinha um conjunto de coisas ali. Mas ninguém conseguiu se despedir. E aí, obviamente, também o enterro, tudo fechado, lacrado, né? A gente não conseguiu ter esse momento. E eu entendo que pro luto, assim como eu já perdi amigos, perdi conhecidos, eu acho que o processo do velório, eu acho que faz bem pro luto. Uhum. Porque é um momento de dor intensa e concentrada. E a partir dali... E aí tu tem essa preparação de, ao contrário da mulher ali do livro, que tu falou que ela saiu de férias e voltou, foi viajar, final de semana voltou sem o marido, tu passa um tempo ali tentando se acostumar com a coisa, né? Pensando só nisso. Eu tava lendo sobre esse processo do luto e tudo, que esse processo do velório, ele é feito justamente para facilitar o processo do luto. Não sei até que ponto isso consegue ajudar ou não, mas ele é feito para isso. E a gente acabou não vivendo isso, né? É muito triste, né, cara? Pô, eu não consigo nem imaginar, cara, o tamanho da... Porque, de novo, ia doer de qualquer forma para vocês, né, cara? Mas não poder se despedir, não poder viver, é muito cruel, né? É difícil. Cruel é a palavra que define, assim, porque isso que eu, né, acho que eu tive pouco tempo, mas, pô, eu tive 17 dias com a minha mãe ali, né? Uhum. Sem saber que eu tava me despedindo dela, né? Sim. Então, para tu ver como a coisa lá é muito... A história de cada um, ela é muito... Às vezes de fora a gente, né, vê ali 670 mil mortes e tal. A gente não consegue ter a exata noção que, cara, são vidas e cada vida tem uma história e cada história tem um jeito e cada jeito tem um sentimento. É muito foda. É muito complexo. E assim, ó, a gente fala do luto. Talvez eu tenha lidado de uma outra forma, porque para mim o término do namoro que eu estava é luto também. Claro. A pessoa tá ali e depois não tá mais. Enfim, são das coisas que eu falo que a gente perde em vida, né? E, enfim, daí eu acabei
eu vinha de um sofrimento muito, muito pesado. Talvez por isso também eu consegui lidar de alguma outra forma. Não foi tão repentino. E são histórias. E aí por isso que a gente fala que o luto é um processo de cada um. Não adianta, não tem uma regra, não tem uma linha reta, um storytelling que tu fala, ó, coloca aqui, usa isso que vai funcionar. Não vai. Não vai. E nesse processo todo, eu tenho algumas perguntas que eu tinha feito aqui, né, para não ficar uma conversa. Nesse processo todo, o quanto o livro te ajudou? O quanto colocar tudo isso para fora te ajudou? Ou não? Não, me ajudou. O livro foi, não só o livro, né, mas acho que todo o meu processo de transformar a minha dor em conteúdo foi muito terapêutico para mim. Muito, né? Durante os 17 dias também? Oi? Durante o período ali de... Também, cara, porque os primeiros dias eu não falei nada e quando eu comecei a compartilhar, daí surgiu até a fala da comunicação ao corredor, que quando eu comecei a compartilhar eu fui muito acolhido por muita gente nas redes, assim. Muito mesmo, sabe? Então, acho que foi um processo que em um determinado momento eu também me perguntei, será que eu não estou, de alguma forma, profissionalizando a minha dor? Uhum. Será Sim. que eu não estou monetizando, mesmo que não financeiramente, mas monetizando em likes a minha dor? E, cara, e aí eu fui vendo que não, sabe? Que não, porque, tipo assim, tu tem que ter muita certeza de que é aquilo que você quer fazer. Porque me fazia bem falar, me fazia bem escrever. Só que chegou num ponto também que eu comecei a me ver obrigado a escrever. E aí eu recuei. Porque eu também não queria ser obrigado a escrever, obrigado a falar, sabe? Não, eu queria fazer quando eu tivesse vontade. Isso, com o tempo, eu fui entendendo qual era esse limite, assim. Uhum. Sabe? Eu fui conseguindo entender qual era esse limite, e aí acho que consegui encontrar esse equilíbrio, assim, sabe? Mas, pô, eu, além do livro, que já era um sonho, né? Foi meu primeiro livro publicado, eu já tinha escrito um livro, mas não tinha sido impresso, foi meu primeiro livro publicado, foi a realização de um sonho, pô, eu fiz o TEDx, né? Tipo, pô, que era um objetivo de vida, assim. Preferia não ter cumprido ele, mas... Não por esse tema, não, né? Por esse caminho, mas também eu acho que foi uma forma da minha mãe estar ali comigo, da minha mãe continuar realizando meus sonhos, sabe? Tipo, então essa coisa é muito, muito maluca, assim, porque eu consegui, através de uma habilidade que eu tenho, que é, né, uma habilidade profissional, que é me comunicar, escrevendo, falando, gravando vídeo, tal, fazendo palestra, aula, não importa. Eu consegui trazer a minha dor para isso e aprender a conviver mais com ela, e acho que o principal disso começou sendo para mim no primeiro momento, mas em pouco tempo se tornou também uma coisa importante para as pessoas também, como a nossa conexão de estar aqui agora falando, esses 40 minutos que tá conversando aqui, sabe? Então isso para mim também é muito, muito, muito massa, assim, poder de alguma forma transcrever em palavras os sentimentos de muitas pessoas que não têm essa habilidade, né? Porque, enfim, fazem outras coisas da vida, né? Eu faço comunicação, é isso que eu estudo. Mas, cara, tu falou ali do teu medo um pouco de, será que eu não tô monetizando? Eu vou te dizer, para eu ter acesso ao livro, ele tem um custo, eu tenho que pagar ele, ponto. Né? Sim. Mas, por que eu fui buscar? Primeiro, pela conexão, pelo tanto que eu acompanhei no dia a dia lá, o teu dia a dia que tu estava relatando nas redes, eu acompanhei, tanto é que para mim tem um story que você fez que tá na minha cabeça ainda, que é aquele você sentado no meio-fio embaixo da janela. Aquele tá muito na minha cabeça. E o efeito positivo do livro em mim foi muito grande. Então, tu conseguiu traduzir isso tudo, conseguiu ajudar pessoas, conseguiu deixar a tua marca e, cara, na minha opinião, eu vejo que a monetização foi um efeito colateral. Sim. Só. Porque tem acho que tem um apelo, tem uma coisa muito, um apelo bom, assim, não que o livro seja apelativo, não é, longe disso, mas teve esse, cara, sei lá, pra mim foi fantástico. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, que tá passando por alguma situação semelhante, vale a pena, porque traz visões, traz dia a dia, traz uma forma de encarar as coisas muito boa. Eu não sou de ler,
E eu li o livro todo numa noite. Então, além de tudo, ele te prende e é uma leitura agradável, muito, muito confortável. Então, se te ajudou, que bom. E, pô, certeza absoluta que ajudou muita gente. Sim. Eu vejo que, além de todos os processos que eu tenho de acompanhamento e estudos que eu faço, o livro ajudou muito nisso. Então, sem dúvida nenhuma, se o teu objetivo era esse, você conseguiu, né? Massa, fico feliz demais. Cara, vamos... Eu sei dos teus compromissos com a Nina, que nem a gente falou, é a tua agenda número 1 da vida, né? Cara, pra fechar, eu sei que tem pessoas que passam por isso, mas, sei lá, talvez uma palavra final, um ensinamento que tu tirou desse processo todo, são as aulas que a gente não gostaria de estar matriculado, né? Mas a gente, infelizmente, tá e passando por isso a gente aprende. O que tu gostaria de deixar aí pra galera? Cara, eu acho que talvez o maior aprendizado, acho que tem vários, assim, mas tem um que eu gosto de bater muito em cima, assim, cara, respeita o teu tempo, respeita o teu sentimento. Uhum. E aí, porque é muito fácil para mim, aqui da minha casa, dentro da minha realidade, querer dizer como é que tu tem que sofrer, Ju. Como é que tu tem que ser infeliz. Não dá, velho, sabe? Acho que a gente pode trocar experiências, é importante a gente compartilhar, é importante a gente falar, né, desse tabu aí para tirar um pouco dessa nuvem. Já basta toda a dor do outro. Então, se a gente falar mais, eu acho que a gente vai descobrir mais coisas juntos. Mas cada um tem o seu tempo. Respeita ele. Acolhe os sentimentos. Mesmo os piores, acolhe ele. Colocar ele embaixo do tapete, ele vai sair do tapete. Não esconde ele embaixo da cama. Um dia você vai estar dormindo, ele vai sair lá de baixo, vai te pegar. Então, quanto mais você encarar eles, melhor você vai aprender a lidar com eles, a encarar eles e conseguir, né, se levantar, se reerguer, seja o tempo que for. Massa. Eu tenho por mim que se tá muito difícil, tu quer e não tá conseguindo, busca ajuda. Boa. Busca ajuda. Existe uma barreira muito grande, eu sofro isso porque minha mãe tem uma barreira muito grande em buscar ajuda. Esse processo que tu passou de eu quero, ela ainda não chegou ali, e eu acho que isso pesa bastante, e é o meu trabalho com ela. Hoje o meu trabalho com ela é entender como fazer ela querer. Chega um momento que só de fora não adianta, né? Tem que vir de dentro. E, cara, é isso aí. Cara, obrigado. Repito o que eu falei lá no começo, eu te acho um profissional absurdo. Desde a primeira vez que a gente se conectou, eu te sigo ali nas redes, eu sigo o teu trabalho, eu vejo todas as mudanças e recomeço que tu fez nesse período. E, cara, te acho um cara sensacional. Obrigado pela conexão, obrigado por tá aí presente e disposto. E vamos nessa. Galera, quem quiser saber mais um pouco, vamos até trocando as ordens das palavras, quem quiser saber um pouco mais do Alf, então segue lá, Guilherme Alf, no Instagram, e aí vocês vão entender um pouco desse meu encantamento por essa pessoa. Legal, cara, te agradeço muito aí a oportunidade, fazia horas que eu não falava tão diretamente sobre isso, foi muito bacana, né? Recebo o meu abraço virtual aí, meu acolhimento pela tua pedra e vamos em frente, cara. Vamos em frente que o seu Gama e a Dona Alice, o que eles mais querem é ver a gente sorrindo de novo. Não vai ser todo dia, vai ter os dias mais difíceis, mas a gente tem que seguir em frente. É isso aí. Valeu, brigadão. Galera, vamos ficando por aqui. Segue aí que semana que vem tem mais. Valeu, fui!